E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 6, onde trataremos sobre a petrografia das rochas sedimentares. Então, o objetivo principal dessa aula é abordar as rochas sedimentares como um todo, tratando desde a sua origem, ambientes, processos, caracterização e nomenclatura. Simbora! Então, inicialmente, precisamos definir o que vem a ser uma rocha sedimentar. A definição ela diz que são rochas formadas quando detritos diversos, que aí se enquadram como sedimentos, e íons são transportados e depositados e ou precipitados em bacias sedimentares. Aqui vai abranger tanto aquelas rochas detríticas quanto as rochas químicas. Lembrando que as rochas sedimentares elas possuem influência direta dos fatores superficiais e dentro desses fatores superficiais preponderantes a gente tem aí a ação climática, que aí você vai incluir as variações de temperatura, a pluviosidade, as variações de clima e etc. E também nós temos a questão geomorfológica. A gente sabe que o relevo ele é muito importante, já que a superfície terrestre ela tende a ser aplanada. Então essa diferença de topografia, de geomorfologia, ela vem interferir diretamente na dinâmica sedimentar. Aqui nós temos algumas imagens que representam justamente as rochas sedimentares. Nessa primeira imagem você tem um ambiente superficial. Vejam que lá na parte mais distal você tem cadeias de montanhas e essas cadeias de montanhas naturalmente vão ser aplanadas através das ações intempéricas e vão correr para serem depositadas em bacias oceânicas ou até mesmo dentro do continente. Aqui nós temos uma alusão a todas as ações superficiais, os elementos que agem na desagregação dessas rochas. E nessa terceira imagem a gente tem um exemplar de rocha sedimentar, apresentando principalmente o que a gente chama de acamamento, essa alternância de camadas. Mas, professor, por que é importante estudar as rochas sedimentares? Então, primeiro, a gente sabe que boa parte dos recursos energéticos eles se encontram nesse tipo de rocha. Então, a gente pode destacar aqui, por exemplo, o petróleo, o gás natural, o carvão, que também é oriundo de restos orgânicos aí de grandes plantas sob condições ideais. Temos também a grande importância do sistema de recursos hídricos. A gente sabe que boa parte das rochas com os melhores reservatórios, elas são localizadas em rochas sedimentares. Então aí você vai ter rochas como, por exemplo, os arenitos, que são ideais para acumular água entre os seus poros. Temos também as grandes bacias evaporíticas, e aí você destaca os sais de potássio, a gipsita, a halita, que é o sal de cozinha. Outro bem importante são os materiais utilizados na agropecuária, que a gente chama de agrominerais. E aí você pode incluir os fertilizantes, você pode utilizar também para nutrição animal e etc. E também outro insumo muito importante que é a produção de cimento. E para fazer o cimento você precisa simplesmente de calcário, argila contendo ferro e um pouquinho de gesso. Então veja que essa parte sedimentar ela é muito importante dentro dos recursos energéticos e dos minerais não metálicos. E vamos fazer um destaque agora sobre a composição dessa rocha sedimentar. Então primeiro, quando eu estou falando de uma rocha sedimentar, a sua constituição ela vai ser composta por detritos de rochas, ou seja, fragmentos de outras rochas que foram intemperizadas, fragmentos biológicos, que aí você pode incluir, por exemplo, fragmentos de carapaça e até mesmo também a impressão desses seres vivos, seja através de pegadas, trilhas ou simplesmente a marca. E também sólidos oriundos da precipitação química. Então lembra que eu falei para vocês que as rochas sedimentares elas são a partir dos detritos e também dos íons que se precipitam. Então isso vai constituir a rocha sedimentar como um todo. E para que você tenha essa geração, inicialmente o que acontece? O intemperismo, que a rocha está lá toda estabilizada, simplesmente você vai ter a ação superficial agindo, seja o vento, a geleira, os próprios fluidos, a variação de temperatura, e essa desagregação vai fornecer partículas para que elas sejam transportadas, que aí a gente vai chamar de erosão. E por fim, essas partículas elas vão ser acumuladas em porções de gravidade baixa.
de declive baixo, pessoal, desculpa. Então aí você vai ter a questão deposicional e, por fim, esse grande pacote de sedimentos vai vir a sofrer o que a gente chama de diagênese e, por fim, se transformar em rocha, litificação. E o que deveria ser essa litificação? Todos os processos de consolidação e transformação de sedimentos e precipitações químicas em rochas. Aqui a gente pode ver o ambiente representativo da formação dessas rochas sedimentares. Então veja que você tem vários pontos importantes. Nós temos ali essa porção continental, onde você vai ter um ambiente lacustrino, você vai ter um ambiente interiorano, que a gente pode destacar o lacustrino e deserto, os rios, as geleiras, as planícies, que aí são esse encontro mais do continente com o oceano. Você vai ter as porções deltaicas, as porções de plataforma continental, de marinho profundo, marinho raso, e aí vai. E cada um desses ambientes vai ter uma caracterização dos sedimentos e das rochas que são formadas. E destacando aqui esses processos formadores, a gente tem o intemperismo. Então, o intemperismo ele é constituído tanto dos processos químicos, que aí você vai ter a ação direta da água, seja uma água simplesmente quebrando as partículas, ou seja, uma água acidificada. Nós temos os processos físicos, que aí você vai incluir a questão de variações de temperatura e pressão. E até mesmo os biológicos, que você vai ter interferência direta dos seres vivos, seja através de raízes, seja através de fungos liberando ácidos para decompor as rochas e por aí vai. Então, todos esses processos vão provocar o quê? A desagregação da rocha, que estava normalmente lá em condições ideais, e essa rocha ela vai vir a se desestabilizar. Então, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, você tem uma rocha toda fraturada, toda cheia de fendas. Então, o que aconteceu aqui? Regiões próximas às geleiras, você tem uma ação de calor durante o dia, e durante a noite você tem uma ausência, você vai ter assim temperaturas mais baixas. Então essa dilatação e essa contração vai provocar essas fendas nessas rochas, ok? Aqui a gente tem um intemperismo químico agindo, então veja que é gerado algumas cavidades nas rochas. E essas duas últimas imagens representam diretamente a ação dos seres vivos. Nessa primeira imagem você tem a ação das raízes desagregando aquela partícula rochosa, e aqui ao lado a gente tem essa porção amarelada que representam líquens, que fazem o quê? Eles provocam ali a fotossíntese e a sua alimentação, e depois disso eles liberam ácidos que vão corroer a rocha. Aqui nós temos dois destaques de fatores que potencializam o intemperismo. Então lembra que eu falei para vocês que tinha a ação totalmente climática, onde você tem nessa primeira imagem aqui alguns gráficos que vão representar a profundidade de interação. Então percebam que em zonas onde você vai ter uma alta precipitação, temperatura elevada, evaporação razoável, você vai ter uma ação bem mais profunda do que aquela onde não tem tanta ação da água e climática. Já aqui na imagem lateral você tem duas exposições de relevo. Na primeira você tem um relevo mais plano, com uma área superficial bem maior. Então, quando você tiver a ação dos líquidos, ela vai permear toda essa rocha, provocando essa desagregação em, vamos dizer assim, em área. E enquanto aqui, que tem vamos dizer assim, um relevo mais pontiagudo, não tem como a água interagir. Então, ela simplesmente escoa lateralmente. Então, se não há essa interação com a água, não vai causar essa desagregação das partículas, ok? Então, são muito importantes na ação intempérica. Depois do intemperismo, a gente passa para a erosão, que nesse caso a gente vai considerar qualquer agente que realize o transporte do material que foi desagregado no intemperismo, ou simplesmente através das soluções. Então lembre-se sempre, fragmentos e íons que vão ser dissolvidos. E tudo isso vai ser carregado até uma região de deposição que a gente chama de bacia sedimentar. Aqui nessa primeira imagem a gente tem a ação eólica, como vocês podem ver essas partículas sobrevoando. Aqui nós temos a ação fluvial, escavando essas rochas já pré-existentes. Aqui nós temos a ação do deslocamento de massas, onde você tem, por exemplo, algumas massas fluidificadas com água dentro da sua composição.
a ação das geleiras, a ação pluvial e a ação marinha, ok? Então tudo isso vai acabar desagregando aquela rocha que estava estável, ok? E transportando essa partícula. E por fim, todo esse material ele vai ser depositado numa região de baixa, vamos dizer assim, declividade. E, consequentemente, a maior parte delas vai ali para a região de marinho raso a profundo, como vocês podem ver aqui, essa porção de leques submarinos. Porém, também pode acontecer deposições dentro do continente, como é o exemplo aqui dos depósitos eólicos, dos depósitos fluviais, dos depósitos lacustrinos, evaporíticos. Então, cada um desses ambientes vai ter a sua especificidade, ok? E, professor, o que acontece depois que é depositados vários sedimentos? Então, veja aqui nessa imagem ao lado, inicialmente você tem a deposição, então você vai ter lá aquelas partículas. Imagine que várias camadas de sedimentos eles vão ser depositados. Então, essa coluna sedimentar ela vai promover a compactação, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. E para garantir que essa rocha ela se solidifique, você ainda tem o quê? Aquele líquido residual que fica entre as partículas, que a gente vai gerar o quê? A cimentação, como vocês podem observar aqui nessa porção mais azulada. Aqui embaixo nós temos duas imagens de microscópio. Veja que essa primeira imagem você tem esse fragmento que é um quartzo, certo? E dentro desse quartzo, na lateral, tem essa porção mais amarronzada. Aqui no destaque ele mostra exatamente o grão e o cimento, ok? Depois de ver essa parte de desagregação, erosão e deposição, o que a gente pode observar a critério das estruturas? Então, a gente já viu lá em rochas ígneas que estrutura é toda aquela característica mesoscópica ou macroscópica, certo? Inclusive, também você consegue ver algumas estruturas em microscópio. E que representam o quê? Superfície de descontinuidade inferior ou superior de uma camada. Lembra que a camada é todo aquele extrato. Então, na porção inferior ou superior, ele vai ter uma característica que vão refletir justamente o quê? Os processos formadores e deposicionais. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um ambiente mais terrestre, né, lacustrino, onde você vai ter a desagregação dessas partículas nessa região mais montanhosa, e aqui inclusive você pode adicionar aí a questão de geleiras. Depois você vem com um ambiente mais fluvial, tem os deslizamentos laterais de terra também, certo? Que aí a gente chama de leques aluviais. Temos a porção aqui de areias de dunas, aqui inclusive está representado. Temos uma região lacustrina, que aí você vai ter uma característica de laminação. E nós também temos uma região aqui de canal, que vai justamente também expor essas estruturas. Então, lembrando, todas essas estruturas elas vão refletir os processos formadores e deposicionais. E a gente pode englobar em três grandes grupos: as estruturas erosivas, deposicionais e as pós-deposicionais. Aqui nós temos umas estruturas erosivas, que são aquelas reflexo da erosão da camada enquanto ela está sendo depositada. Então, na imagem superior, a gente tem o que a gente chama de marca de sola, que é o quê? Imagine que você tem um fundo de rio, e nesse fundo de rio, uma partícula, ela acabe escavando a profundidade. Então, à medida que o fluxo leva, aquela partícula vai embora. Porém, o buraco ele é restrito. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, é feito vamos dizer assim, a marca no fundo do rio, a partícula vai embora e ele vai indicar justamente a direção da corrente. Lembrando que todo esse molde ele vai ser tampado por sedimento mais fino, e quando ele se transformar em rocha e for exposto na superfície, vai exibir justamente esse contramolde aqui, como vocês podem observar nessas rochas aqui, ó, onde aqui nessa caneta vermelha a ponta tá indicando para onde está correndo o fluxo. Já aqui embaixo nós temos algumas marcas de pingo de chuva. Então, mais uma vez, a camada estava depositando e de repente veio a ação aí intempérica e provocou dentro dessa porção de lama, né, a disposição dessa cavidade que foi preenchida. E sempre nas estruturas sedimentares você vai ter um molde e contramolde. É muito comum isso também, certo, pessoal? Aqui nessa primeira imagem a gente tem uma greta de contração com alguns pingos de chuva recente.
Depois a gente passa para as estruturas deposicionais, que são aquelas oriundas da própria deposição dos sedimentos. Então a gente vai ter a ação eólica, a ação lacustrina, marinho profundo. Então tudo isso vai ser indicativo da deposição. Por exemplo, aqui nesse fluxograma, como vocês podem ver, o vento ele está agindo da esquerda para a direita e à medida que ele vai deslocando essa partícula, você vai formando uma estrutura inclinada, certo? Imagine que de repente esse vento mudou de direção, então você vai ter o preenchimento contrário ao que já vinha sendo depositado. Então é muito comum você ter essas estruturas cruzadas em regiões desérticas, ok? A mesma coisa acontece em regiões marinhas. Então, como vocês podem ver aqui, o sedimento está se deslocando. Aqui a gente tem alguns indicadores de fluxo, como por exemplo as marcas onduladas. É muito comum quando a gente vai à praia observar em maré baixa aquelas estruturas de marcas onduladas. Aqui nós temos um extrato plano paralelo, onde você vai ter uma deposição rítmica, certo? Aqui você tem mais uma estrutura cruzada, que aí vai indicar diferentes ambientes. Outra estrutura plano paralela, certo? Aqui nesse detalhe aqui desses grãos, o que a gente tem? Uma granocrescência. Então perceba que o grão lá embaixo ele está mais grosso e ele vai diminuindo. Significa que o fluxo ele foi diminuindo. A energia daquela corrente ela foi perdendo capacidade de transporte. E aí você foi depositando. Também acontece o inverso. Você pode começar com partículas mais finas e de repente o fluxo ele se tornou tão turbulento que as partículas elas vão engrossando para o topo, ok? Outra estrutura muito importante aqui, nós temos as gretas de contração, que quando você tem uma grande quantidade de material argiloso, quando a água ela é evaporada, as partículas elas tendem a se aglutinar. Então é como se fosse um solo rachado, ok? E por fim a gente tem as estruturas pós-deposicionais, que são todas aquelas que mesmo depois de depositar aquela camada de sedimento, houve alguma perturbação, seja tectônica, através de terremotos, falhas, simplesmente também diferenças composicionais entre os fluidos e vai formar, por exemplo, algumas estruturas que a gente chama de estruturas em chamas, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Aqui embaixo isso é muito comum em camadas de sal, certo? Outra estrutura em chamas. E aqui a gente finaliza esses três tipos de estrutura, as erosivas, as deposicionais e as pós-deposicionais. E professor, como é que eu posso descrever uma rocha sedimentar? Então a gente pode descrever com base em dois principais critérios. Primeiro, que a gente chama de critérios texturais, que aí você vai englobar o tamanho da partícula, qual é a trama que essa partícula está seguindo, se essa partícula ela é alongada, arredondada, esférica, e também sobre a questão do grau de seleção, ou seja, os principais tamanhos de partículas observadas naquela rocha. E por fim a gente tem arcabouço, matriz, cimento e poro, que no caso seria aquela rocha sedimentar. Qual vai ser a composição mineralógica? Ela possui uma granulometria maior, menor? Ela possui algum cimento entre essas partículas? Então a gente vai ver esses critérios com mais detalhe. Inicialmente o critério textural, o tamanho da partícula. Então, como eu falei para vocês, assim como a gente viu em rochas ígneas, eles são muito importantes para falar agora aqui nas rochas sedimentares sobre as condições de transporte, seleção e deposição de sedimentos, certo? E a gente vai utilizar a escala que a gente chama de escala de Wentworth. E aqui, por exemplo, a gente tem simplesmente o tamanho da partícula. Então veja que a gente começa com granulometrias maiores, partículas acima de 256 milímetros, até partículas abaixo de 0,04 milímetros. Então veja que à medida que você vai distanciando da área-fonte, você vai diminuindo o tamanho da partícula. Mais próximo da área-fonte, você vai ter partículas maiores. E quanto mais próximo à sua deposição, aquela partícula vai ficar mais desgastada. Então são partículas menores, ok? E você vai ter aí uma série de classificação, onde você tem partículas mais grossas, chamadas de cascalho. Nós temos uma faixa ali intermediária chamada areia. E por fim, essas partículas mais finas, elas são chamadas de silt argila. Trama, o que vem a ser a trama, professor? Então é a orientação ou ausência de grãos ou cristais que formam as rochas sedimentares. Então aqui nós temos dois exemplos. No primeiro, você tem simplesmente uma camada arenosa sendo depositada entre os sedimentos e de repente esse sedimento arenoso ele está meio que curvado, porque alguma ação tectônica agiu para que ele houvesse aqui o seu encurvamento.
Outro critério muito importante no estudo das rochas sedimentares é a forma, arredondamento e esfericidade das partículas. Então, mais uma vez, eles vão ajudar a compreender todos esses processos de transporte, principalmente das partículas clásticas, porque quando você trabalha com partículas químicas, você não vai ter esse transporte. Então, por exemplo, vocês têm dois principais critérios. Primeiro, a esfericidade, quando eles se assemelham à esfera, e o arredondamento, que no caso são as porções angulosas em volta do cristal. Então vejam que, à medida que você vai deslocando da esquerda para a direita, as partículas elas vão ficando mais arredondadas. E à medida que você vai variando de baixo para cima, as partículas elas vão se aproximando mais a uma esfera, certo? Aqui ao lado a gente tem um exemplo de grãos de areia, onde você vai ter esfericidades e arredondamentos variados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um material relativamente arredondado, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, porém ele não é tão esférico. Enquanto que essa partícula aqui, ela não possui tanto arredondamento, porém ela é mais próxima a uma esfera. Então tudo isso vai ser reflexo de onde vem esse sedimento. Outra informação muito importante na caracterização das rochas sedimentares é o grau de seleção, ou seja, a distribuição granulométrica. Então, por exemplo, se você tem o mesmo tamanho de partícula, então eu posso dizer que a minha rocha ela é muito bem selecionada. Se você tem 2 ou 3 tamanhos de partícula, então ela é bem selecionada. Se ela de repente começa a surgir mais quantidades de tamanho de partícula, moderadamente selecionadas. E aí, quando você tem uma discrepância muito grande do tamanho de partículas, você chega a pobremente selecionadas ou a muito pobremente selecionadas. E mais uma vez, ela vai mostrar distância da área fonte, ok? Aqui a gente pode integrar esses 3 critérios, tanto a questão da esfericidade e do arredondamento, quanto a questão da seleção dos cristais. Vejam que quanto mais distante da área fonte, mais arredondado, mais esférica e mais bem selecionado é a sua amostra. Enquanto mais próximo da área fonte, como vocês podem ver aqui nessas primeiras imagens, a partícula não vai ter tempo de se arredondar, ou então se tornar esférica, ou simplesmente ter uma seleção mais expressiva, ok? Então é muito importante essas características para saber a distância da área fonte. E o segundo critério, professor, é o quê? Como é que a gente caracteriza, como é que a gente dá nome a essas rochas? Então, primeiro, a gente tem que identificar dentro da rocha sedimentar o que a gente chama de arcabouço, que aí vai incluir todos os grãos principais da sua rocha. A matriz, que é aquela partícula com uma granulometria um pouquinho inferior aos seus grãos principais. O cimento, que é o que vai ser a cola, como vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem em B. E os poros, que simplesmente é o espaço vazio, seja porque o líquido entrou, seja porque simplesmente teve um preenchimento e um processo diagenético extraiu, enfim. Tudo isso vai representar a sua rocha sedimentar. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer, ó, essas partículas maiores são os grãos. No caso aqui nós temos os grãos de quartzo, uns grãos bem angulosos, sem um arredondamento prévio, então provavelmente essa rocha aqui está bem próxima da área fonte. E já a matriz são esses grãos menores, então eu poderia dizer que esses grãos menores, eles estão, por exemplo, na escala de areia fina. E o cimento, não sei se vocês estão conseguindo observar, essa porção amarronzada, que é o que está causando a cola. Então esse cimento aqui é um cimento argiloso, certo? Aqui é só para mostrar um contraste para vocês sobre a cor dos sedimentos e o ambiente que ela está sendo depositada. Então, geralmente, aquelas rochas sedimentares mais escuras, elas representam ambiente de marinho profundo. E à medida que você vai transicionando para porções mais avermelhadas ou creme, são regiões mais continentais, onde você vai ter um enriquecimento, por exemplo, de oxigênio. E por fim a gente chega na classificação e nomenclatura das rochas sedimentares. Eu trouxe para vocês aqui 2 propostas. A primeira delas, onde você vai ter de acordo com o tipo da partícula. Então, se você for uma rocha detrítica, a gente chama ela de siliciclástica, que simplesmente vai ser formada por fragmentos de outras rochas. Nós temos as rochas químicas, que vão ser formadas por minerais precipitados a partir de soluções supersaturadas. E nós temos as rochas biogênicas, que vão ser formadas também a partir de restos de seres vivos ou simplesmente pela ação desses seres vivos, ok?
E aí, com base nisso, a gente tem essa tabela aqui de classificação, onde você vai ter, por exemplo, nessa primeira coluna, o tipo de rocha, seja ela detrítica ou química, que no caso aqui está denominada como carbonática. Caráter do critério, textural, mineralógico, geométrico. Critérios, aí você vai ter uma série de critérios, né? Arredondamento, proporção, granulação, etc. E veja que você tem uma infinidade de termos. Por exemplo, arenitos são rochas com partículas da granulometria areia. Lutitos, que aí você também tem uma granulometria um pouquinho mais fina, porém você tem esse comportamento mais terrígeno, detrítico. Conglomerado, onde você tem uma partícula mais expressiva e também você tem partículas arredondadas. Brecha, quando você tem partículas relativamente grandes, porém não tão arredondadas. Você tem folheiros, ritmitos, calcários e aí vai, certo, pessoal? Isso aqui eu vou fornecer para vocês com mais detalhe no futuro. E aqui nós temos outra proposta de classificação. Então, nesse primeiro coluna, nós temos a textura, onde você vai ter clástica, cristalina, bioclástica, tamanho do grão, certo? E, por fim, composição. Então, veja que ele juntou textura, tamanho do grão e composição e vai dar o termo, né? Então, você tem conglomerados, brechas, arenitos, siltitos, folheiros, schertz, rocha de sal, que aí no caso vão ser aquelas rochas evaporíticas, rochas de gipsita, dolomita, calcário e por fim os folheiros contendo óleo ou o carvão, beleza? Então com isso a gente fecha o conteúdo de rochas sedimentares, onde a gente viu os principais processos associados na formação dessas rochas, os ambientes e as classificações de nomenclatura, certo, pessoal? No mais, caso vocês queiram se aprofundar, não deixem de verificar o material complementar. Um grande abraço e valeu!